Dando sequência à nossa reunião, eu quero convidar o capitão José Ronaldo Branco. Então, convite do vereador Alceu Yuc, assim dele falar aí sobre a segurança pública aqui no nosso município de Portunhol. Senhoras e senhores, boa noite. Eu sou o capitão Ronaldo, José Ronaldo Branco, comando a nossa companhia de polícia militar aqui em Portunhol. Já estamos aqui desde setembro do ano passado. Esta é a primeira vez na Câmara de Vereadores, e com uma situação de palavra, inclusive, né? A bem da verdade, creio, senhor presidente, que fosse até oportuno, no momento anterior, serem suscitados questionamentos, situações diversas que nossos legisladores, que a própria comunidade nos tenha a questionar, a indagar ou solicitar esclarecimento, para que a gente possa retornar se posicionando, prestando esclarecimentos, informações, e além disso complementando com alguma coisa a mais ligada aí à situação de segurança pública. Se o senhor dessa forma entender como pertinente, a gente pode proceder assim, ou do contrário, a gente traz alguns dados que nós temos aqui apontados e algumas explanações sobre o contexto de segurança pública, né, que não é uma coisa pontual e exclusiva de polícia, como muitas vezes parece ser, como muitas vezes os próprios meios de comunicação, os debates nossos diários trazem a impressão de que se tiver problema de violência, se tiver problema de segurança, de alguma forma a culpa ou a responsabilidade ou o problema está na polícia. Então é importante a gente ter um debate técnico, uma discussão técnica, ou trazer informações técnicas para conseguir aclarar algumas situações com informações pontuais, né, não é uma defesa desesperada do que a gente tem como responsabilidade. O que for nossa responsabilidade, a gente vai estar sempre com ela às costas, com orgulho, com nossa missão. Então, se o senhor entender dessa forma como oportuno, tanto posso permanecer e aguardar questionamentos ou retornar ao... Então, capitão Ronaldo, se possível, a gente gostaria que o senhor fizesse só uma explanação geral, ou seja, um pequeno resumo, já que a segurança pública é tão vasta, né? Um pequeno resumo aí, o que o senhor poderá expor aí para nós e para quem está nos assistindo. Depois os vereadores fazem uns questionamentos, umas perguntas para o senhor. Pode ser? Então vamos começar do começo, né? Segurança pública, por mais que determinados setores ou determinadas situações, determinadas circunstâncias tragam e apontem a responsabilidade à polícia militar ou às polícias de modo geral, a polícia civil, a polícia federal, a rodoviária federal, a segurança pública é uma coisa que está ligada a todos nós. A violência é uma situação que é intrínseca a todos nós e é de nosso compromisso, sim. O quadro crítico que a gente experimenta, né, no nosso país, no nosso estado, de certa forma também, embora o nosso estado de Santa Catarina seja bairrismo à parte, me perdoe os irmãos paranaenses que eventualmente estejam aqui presentes, é um estado fantástico também, mas Santa Catarina é o melhor estado para se viver. Isso não sou eu que digo, isso está escrito. É o melhor estado do país para se viver em termos de segurança pública. Mas ainda assim, nós temos números gritantes que nos batem a porta através daquele primeiro noticiário da manhã que a gente liga a televisão, e ao invés de ter o desenho animado que quem cresceu na década de 80, que é o meu caso, pouco tempo que eu estive na cidade e que tinha televisão eu consegui ver, ao invés de ter um desenho animado que, embora venha a distrair a cabeça da criança, mas a criança de 6 até 10 anos talvez não tenha muito o que saber através de tem programa que é para passar receita de alimentos, né? Não vou fazer propaganda da emissora, mas que se tiver um fato grave passa a manhã toda noticiando aquilo. Então todos os programas, a maioria deles, se houve uma morte de um comerciante em razão da violência de um assaltante lá em São Paulo,
o país inteiro acaba assistindo aquilo, que é a rede nacional, e aquela morte, aquela cena do assaltante agindo em detrimento daquele pobre ser humano, talvez até, não vou fazer o discurso aquele que vem sendo debatido em redes sociais, se é certo ou não, aquela questão do Rio de Janeiro, mas aquele rapaz, aquela pessoa que cometeu o crime, com certeza também houve um contexto que contribuiu para que ele chegasse naquele estágio, né? Mas enfim, aquela pessoa sendo morta, ou aquela pessoa que levou um soco. Eu outro dia uma pessoa portadora de necessidades especiais que levou um soco na fila de uma farmácia porque foi chamado para vir à frente num primeiro momento e tomou um soco, foi hospitalizado e tal. Então esses rompantes de violência, eles ganham espaço e valor na mídia e fica, às vezes, 1 hora do programa fica aparecendo aquela cena de fundo para estimular o inconsciente humano, fica aparecendo o cara, fica levando o soco. Esses dias eu contei, eu estava na central, era 6 da tarde, estava aparecendo essa cena de soco, estava o soldado Marcelo do meu lado e eu contei. Em 5 minutos apareceu 98 vezes o rapaz aquele tomando soco. Essa violência, ela alimenta o inconsciente coletivo. O ser humano, antropologicamente, ele tem essa... Quando a gente está indo na estrada e se encontra com um acidente, eu, por ser policial, tenho uma outra formação técnica. Se faltar gente ali, se estiver faltando alguma coisa, viatura e tal, com certeza eu vou parar uns 200, 300 metros avante e vou voltar para ajudar. Mas nós, de um modo geral, a população de um modo geral, acaba quase parando naquela cena porque o inconsciente humano, lá da caverna, quer ver sangue. Quer ver se, será que aconteceu? Será que faltou? Será que alguém perdeu a vida? Será que alguém está machucado? Não está parado ali querendo ajudar. Muitas vezes acaba acontecendo um acidente. Então existe uma linha de exploração disso que faz essa violência repercutir. Então o momento que a gente vive, ele é complicado em todos os aspectos e nisso também. Mas a gênese que eu tenho convicção que seja toda essa violência que nos bate à porta, ela é oriunda da queda de um modelo familiar ideal. Seja quem for pai e mãe, seja criado com a tia, criado com a avó, seja como for. As nossas crianças estão crescendo sem pai e sem mãe, sem escola, sem trabalho, sem Deus, sem valores, sem princípios, sem o norte. Dou um exemplo. Vou dizer o nome porque hoje ele já é de maior, então não corro o risco de me comprometer. Já é de maior e infelizmente está recolhido ao sistema prisional. Infelizmente para ele, para a família dele, porque essas pessoas têm pai, embora às vezes ausente, tem familiares, tem pai, tem mãe, tem alguém que se preocupa consigo. Tem um exemplo de um rapaz de Chapecó, Lucas Morandi, o nome dele, que aos 18 anos ele tinha 68 passagens. Ou seja, a polícia militar apreendeu ele 68 vezes. A polícia civil cartorizou o procedimento conforme manda a lei 68 vezes. De um ponto em diante da vida dele, ele foi recolhido a esses estabelecimentos de internação diversas vezes. E ele continuou voltando à rua, continuou assaltando, furtando, roubando, continuou traficando, praticando esses crimes diversos que nos batem à porta e que nos enchem, de certa forma, de insegurança. Mas se a polícia militar apreendeu essa pessoa 68 vezes, o que está faltando? Talvez esteja faltando, e daí vai ser mais um ônus para o Estado como um todo, como a nação, o ente da unidade da federação e o próprio município, esteja faltando para o Estado, em dado momento, já que a gente identifica essa falência da célula familiar, a falência do espírito comunitário. Talvez em alguns, nesses casos, quem sabe adotar esse indivíduo. O indivíduo foi flagrado pela primeira vez praticando determinado tipo de crime violento, pela primeira vez. Uma equipe paralela no pós-crime, composta por elementos multidisciplinares, psicólogo, conselho tutelar,
polícia, comparecerem à casa, fazer um relatório, um diagnóstico do porquê que esse indivíduo está delinquindo e se ele pode ficar naquela casa. Se ele não tem... Só uma conjectura, só uma hipótese, né? Só uma sugestão. Né? Se no ambiente onde ele está, ele não vai ter condições de ter uma vida regrada, se encaminhar para o trabalho, se encaminhar... Talvez o ideal fosse ser encaminhado para algo que lhe ajudasse a prosperar, a estudar, a aprender trabalho, a aprender valores, e aí sim ser reintegrado ao convívio social. Então, a violência que acontece todos os dias, que está nos batendo a porta, ela adverte fundamentalmente da falta de valores de família, porque o indivíduo ele pode ser analfabeto, me perdoem os educadores, ele pode ser analfabeto, mas se ele tiver princípios, valores, tiver aprendido a trabalhar, ele vai, como diz no popular, ele vai carpir um lote por dia, mas ele vai viver com dignidade e não vai partir para a violência, não vai precisar de subterfúgios quaisquer outros aí para ter sustento ou para ter vida fácil. Só que ele precisa de orientação familiar, precisa de saber que o trabalho é bom, porque convenhamos, trabalhar, todo tipo de trabalho de alguma forma traz desconforto. Carpir de enxada traz desconforto para as mãos, para as costas. Roçar de foice dói as costas, dói os braços. Enfim, trabalhar no computador cansa as vistas e dá lerda, dá aquela lesão de esforço repetido no braço. Para o professor escrever no quadro. Todo tipo de trabalho traz desconforto. Então, se o indivíduo não aprender na tenra idade que trabalhar é bom, talvez lá com 18 ou 19, ele vai custar entender e querer encarar o trabalho como importante, se ele receber tudo nas mãos. Então tem uma série de fatores que às vezes passam despercebidos e que influenciam nesse quadro de violência que a gente vive. Volto a falar então, família, pai e mãe, seja esse pai e mãe, a figura, pode ser o avô, o tio, a tia, ou um conhecido que adotou. Alguém que ensine valores, que ensine a trabalhar. Alguém que traga, não importa qual seja. Me perdoe quem for mais fervoroso na crença, mas de verdade, não importa muito a crença, desde que a pessoa creia, desde que a pessoa tema a um Deus, a uma divindade, porque é do Deus que há de vir a noção de bondade, a noção de bem, a noção de espírito comunitário, que é fundamental. Então, ausente família, ausente trabalho, ausente Deus. E quando eu falei que falta educação, longe jamais de ser uma crítica aos nossos professores, que são guerreiros, são heróis que labutam dia após dia na lida para tentar resgatar aquilo que muitas vezes nós como pais não estamos conseguindo fazer. Então nossos professores são heróis que estão na peleia diária para tentar endireitar, digamos assim, aquilo que as nossas famílias não têm conseguido fazer. As nossas crianças, de um modo geral, vão crescendo assim, então. As nossas, eu digo porque seja o que for. Se o indivíduo mora aqui no centro ou mora lá no bairro mais retirado da cidade, essas crianças são nossas também. Todas são nossas crianças. Porque é sobre todos nós que um contexto de crime ou de violência ou de miséria vai refletir positiva ou negativamente. E às vezes a gente faz uma visão um pouco distorcida, talvez até em algumas situações preconceituosa, sobre crime e violência, mas não precisa ser pobre para delinquir. Prova disso a gente tem que sobra hoje em dia nos noticiários, né? Não é só pobre que pratica crime, muito pelo contrário. Ou não, na verdade não, nem pelo contrário, todos praticam, isso é do ser humano. Então tem muita coisa para ser resgatada em todos os pontos, em todas as áreas da nossa sociedade. Precisamos reposturar o tecido social. Isso é urgente. Só que passa ano e a gente continua ouvindo muitas vezes se dizer que não, a solução para a segurança pública é mais viatura e mais policiais. O policial vai resolver sim, vai trabalhar com a prevenção, vai buscar ensinar a comunidade medidas preventivas, claro que vai. Em algumas situações vai ser repressivo, vai, a lei manda que seja, claro que vai. Só que apenas a polícia não vai educar os nossos filhos. Apenas a polícia não vai estancar essa... Não quero parecer exagerado, mas não vai estancar essa sangria.
A polícia é ferramenta, sim, e é fundamental. A polícia é fundamental. O ser humano precisa ter noção de que existe um senso, uma censura, de certa forma, né? Respeitados todos os direitos, garantias e tal, mas tem que ter um limite. Esse limite, muitas e muitas vezes, acaba sendo constituído na figura da polícia. Mas não é só a polícia. Precisamos criar os nossos filhos, precisamos melhorar o nosso quadro social, como um todo. E sobre a polícia, muitas vezes, ser mais ou menos rigorosa, ser mais ou menos beligerante, de certa forma, todos os policiais aqui de Santa Catarina, todos os policiais do Paraná, enfim, todos os policiais de cada unidade da federação, as instituições policiais não foram buscá-los no outro plano, não foram buscá-los num outro ambiente que não seja a nossa própria sociedade. Então nós temos sistemas de seleção rigorosos que buscam classificar, buscam qualificar e identificar os indivíduos que preenchem os requisitos essenciais para prestar um serviço de excelência à comunidade, mas nós buscamos esses indivíduos na nossa sociedade. Então, quando eu falo que o nosso Estado é bom, é porque nós temos uma comunidade com tudo isso que eu falei, que são coisas que refletem e é importante que a gente busque melhorar, mas o nosso Estado é bom e tem uma polícia muito boa em razão de que nossos homens são frutos do que é a nossa comunidade. Embora, como eu disse anteriormente, temos muito o que melhorar. Dito isso, eu fico à disposição. Tenho mais algumas coisas para falar em termos de número, mas eu creio que surge algum questionamento e eu vou falar sobre números de ações nossas que vão refletir o quadro como está no nosso município e que, para quem foi vítima de violência, de qualquer forma de violência, não quer ver um policial fardado, que é comandante de uma unidade da nossa corporação, dando desculpas que não venham a sanar aquela dor que sentiu da violência. Isso é natural do ser humano. Então não tem discurso que eu faça aqui, ou não tem fala que eu faça, eu não venho aqui para discursar, venho para falar, conversar com os amigos presentes, né, com os nossos legisladores municipais, mas não, numa situação que o ser humano foi vítima, não tem fala minha que vá abrandar o sentimento. Tudo que aquele cidadão que foi vítima de um furto, de um roubo queria que tivesse uma viatura imediatamente após o fato de ter acontecido, prendesse imediatamente após. Só que não temos, em nenhum lugar no mundo, uma polícia onipresente. O onipresente é o nosso Criador. Né? Mas uma polícia que esteja em todos os comércios, no mundo que nós vivemos hoje, onde tem valores em cifras, em espécie, né? Onde temos dinheiro em todo canto, e onde, por outro lado, nós temos muita gente querendo esse dinheiro a todo custo para conseguir mais droga, por exemplo, ou para não precisar trabalhar. Então, todos esses pontos se tornam atraentes. E não temos como ter polícia em todos esses pontos. Então, temos que trabalhar o quê? A educação, a prevenção, a adoção de comportamentos, a mudança de hábito por parte do público. Eu ainda encontro na nossa cidade, embora seja uma cidade grande já, uma cidade grande que cresce, tem crescido, eu ainda encontro o carro aberto com a chave na ignição no centro da cidade. São hábitos. Eu, como cidadão, também digo, não, mas eu não quero abandonar esse hábito. É confortável, é bom eu me sentir seguro e saber que eu posso deixar a minha casa aberta e não tem problema. Mas no momento que a gente vive, e já não é de hoje, não dá mais para ser assim. Nós temos que trabalhar, temos que adotar comportamentos diferentes que ajudem a prevenir. Então existe a prevenção situacional que depende do cidadão, não só da polícia a prevenção. Mas enfim, eu me coloco à disposição. E daí a critério do nosso presidente, aí a gente vai. Bom, pela ordem, vereador Alceu. Então, mais uma vez, obrigado, presidente dessa casa. Obrigado, senhor José Ronaldo, pela vida, pelo nos receber no seu gabinete, né? E nós conversamos bastante, né? O que está acontecendo no município de Porto União, e a gente já tem feito visitas no interior. Hoje o pessoal está bem contente, né? A sua viatura, daqui a pouco, queria que o senhor explicasse que formas estão usando
o sistema do senhor trabalhar, e as pessoas estão assim já elogiando, que hoje nós estamos vendo bastante viaturas no interior, atendendo nossos agricultores, e aqui na cidade a gente está vendo um trabalho grande. Então, só nesse ponto ali, agradecer a sua vinda aqui e esclarecer para os nossos vereadores o que o senhor hoje está fazendo no nosso município e qual é o seu efetivo também, né? Que o senhor colocou, é muito complicado, né? O efetivo é muito pouco, né? Então, se nesse sistema o senhor desse uma explicação para nós. Obrigado. Sim. Então, pela ordem, vereador Cristian. Bom, capitão Ronaldo, nossos cumprimentos. Eu fiz aqui algumas colocações. Uma delas foi questionada aqui já pelo vereador Braza, que é a questão da patrulha rural. A gente sabe que há uma época não muito longa foi adquirido até um veículo em parceria com o município para fazer patrulhamento. Estávamos com grandes problemas no interior do município, alguns 2, 3 meses atrás. Infelizmente, pegamos uma região, embora o senhor fale que Santa Catarina é um estado de ótima qualidade, e é mesmo, mas nós estamos numa divisa com o Paraná, e lá no interior, por exemplo, na região do Jangado, uma divisa lá com o General Carneiro, tem muita criminalidade naquela região, inclusive tacaram até fogo no patrimônio histórico lá da comunidade, enfim. Mas a partir do momento que essa viatura começou a circular o interior por dentro, pelas estradas, nos distritos, sem horário previsto, na hora que se organiza, que melhorou bastante. Isso são palavras das pessoas da comunidade. Então eu gostaria que realmente continuasse esse trabalho e que ainda se possível, com mais frequência, porque eu sempre digo nessas palavras, o vagabundo tem medo de polícia. Isso ajuda bastante. Infelizmente, aqui na nossa cidade, nós temos essa divisa, nós temos muitos bairros aí distantes de Dona Vitória, concentra aí muitos maus elementos, acabam vindo a prejudicar o nosso município de Porto União. Nós não temos nada contra Dona Vitória, somos cidades irmãs, nascemos assim, nos criamos assim, mas é um problema que nós temos. Então a gente tem que estar administrando. Alguns anos atrás, não muito, eu sei que tinha mais de 100 policiais aqui no efetivo. Isso veio se terminando, veio mudando os comandos e, obviamente, os policiais vão se aposentando, vão sendo transferidos e o efetivo veio ficando pequeno, então fica quase que impossível administrar com pouca gente. Tem mais o setor administrativo que a gente sabe. Isso é um problema de segurança pública vinculada ao próprio governo do Estado, uma política estadual. Nós estivemos recentemente com o vereador Santos conversando com o coronel Paulo Henrique, que é o comandante da Polícia de Catarina. Ele também é natural daqui de Porto União, ele sabe bem dos problemas, e há necessidade do governo do estado em se investir em mais material humano aqui no município de Porto União e também com viaturas. Nós, há alguns anos atrás, eu me lembro, na época que ainda trabalhava no governo do estado, nós viabilizamos uma viatura da Fundação do Meio Ambiente, da época, na época que o Tenente Coronel Mário era o comandante aqui, veio em parceria com a Prefeitura para se ter para o CONSEC, que era o Conselho de Segurança do bairro Santa Rosa. O CONSEC também deixou de existir, depois a polícia era ali o batalhão, a companhia mudou lá para São Pedro. A gente achava que quando tinha um Conselho de Segurança ali, dava mais, até pela informação, pela participação nas escolas, orientação, a presença da polícia inibe bastante. É uma coisa que dá para se estudar numa parceria com o próprio município. Época que a vereadora Aura foi a diretora da escola Giovanni Wagenfir, existia lá um projeto bem interessante, que era o aluno guia, um trabalho específico da polícia, com os conselhos. Um pouco antes da saideira das escolas, os alunos iam lá com placas, paravam o trânsito, os alunos passavam na faixa, era feito um trabalho educativo, e é pela educação que tem que se mudar bastante essa cultura. É uma coisa de se levar à frente, de se colocar novamente em discussão. O CONSEC Mirim também, que a gente participou de formaturas na nossa Rio da Serra, um trabalho fantástico da Polícia Militar, em parceria com os professores, com os alunos. Isso parece-me que só lá no distrito eu vi algo parecido, não vi. Depende muito da vontade, obviamente, daí do trabalho com a educação, mas, enfim, são ferramentas, instrumentos que devem ser aprimorados. A gente é grato ao trabalho da Polícia Militar, nós reconhecemos,
mas nós também entendemos que sem efetivo, com poucas viaturas, fica difícil. Então, que realmente se faça uma grande força-tarefa do trabalho político junto ao governo do Estado, junto à Secretaria de Segurança Pública, ao comando da polícia, para que aí, então, o trabalho de vocês possa ser melhorado e que sempre se espalhe, não fique só, às vezes, concentrado no centro. A gente sabe que tem os bairros, tem que ir nos pontos mais distantes, é complicado. E também, a exemplo do que a gente vê aqui no município de Ana Vitória, pela Polícia do Paraná, eu acho interessante esse trabalho, a patrulha nas escolas, uma viatura específica para os horários de saída das escolas, e vai inibir bastante a criminalidade, drogas, enfim. Nós temos escolas estaduais com um volume muito grande de alunos, Cito Germano Wagner, Ciro Gonzaga, Antônio Gonzaga, Balduino, principalmente nas escolas estaduais, e que se faça aí um cronograma para ajudar a cuidar da entrada e da saída das escolas. Também nossos alunos precisam que exista um combate contra a criminalidade nas escolas. E no mais, é mais ou menos isso, que estamos aqui à disposição da polícia, que a gente puder estar colaborando por parte desse poder que ajude, estaremos à disposição. Obrigado, senhor presidente. Primeiro, eu cumprimentar o nosso comandante e agradecer que se dispôs a vir aqui nessa casa, usar essa tribuna, que é a legítima tribuna do povo, onde nós podemos expor e tentar solucionar os nossos problemas da comunidade. Dizer que o vereador Kiss já comentou com relação ao coronel Paulo Rico, que sempre nos atendeu bem antes, até quando ela tocava na Assembleia, era chefe do policiamento da Assembleia, toda vez que é um bom relacionamento com ele. Mas a minha tristeza com relação à visita que fizemos a ele é que ele está realmente de mãos ateadas, porque não tem contingente para poder mandar para cá. Nós apresentamos a ele uma lista, e acho que o senhor deve ter também essa lista, de cerca de 18, 19 nomes de policiais que moram aqui em Porto União, a família mora aqui e que estão trabalhando fora. Eu pedi a ele, junto com o vereador Christian, um trabalho intensivo em cima de tentar trazer alguns desses policiais. Eu sei que todos é impossível, é óbvio, até não fomos bem educados, não levamos nome a ele, porque eu acho que seria incoerência da nossa parte fazer isso, mas que o policial está lá fora trabalhando, lá em Florianópolis, lá em Joinville, lá em Jaraguá, seja de qualquer cidade do estado de Santa Catarina. Se ele vir para cá, primeiro ele vai vir mais contente, vai ficar perto da família, perto dos amigos, da comunidade, obviamente que vai trabalhar mais contente. Também entendo que o policial fez o concurso sabendo que ia trabalhar lá. Tem os dois lados da moeda. Eu entendo isso e compreendo, mas eu acho que deveria ter um empenho maior de tentar trazer esses policiais para cá para aumentar o nosso contingente. Porque como nós vamos, é impossível humanamente o senhor, o nosso subcomandante de Estado, fazer um trabalho melhor se não tem ferramenta. E nós entendemos e não somos ignorantes, e a comunidade também tem que entender isso. Mas nós temos que entender que a população hoje está muito ligada, seja na política, seja em segurança, saúde, educação. E o cidadão entende que ele paga imposto para ter alguns direitos, principalmente segurança, educação e saúde. E hoje nossos governos, nessa questão, nesse quesito, deixam a desejar. E isso nós temos que ser sinceros. Nós recebemos aqui a comunidade de São Miguel da Serra, poucos dias atrás, aflita, com 4 ocorrências, 2 gravíssimas numa semana, a comunidade ordeira, tranquila, calma, pacata, e daqui a pouco veio a bandidagem e agiu rapidamente. Sei que teve um empenho da polícia em cima e trabalhou, e não sei se deu resultado, mas pelo menos estavam lá presentes, e isso é bom. Me lembro bem quando eu era da mesa diretora, junto com o ex-vereador Joaquim, que nós tivemos a ideia de doar aquela caminhonete que hoje está lá com a polícia de Porto União, sendo feito um trabalho. Essa caminhonete foi especificamente doada para fazer esse trabalho de patrulha no interior. E daí acabou que isso acabou se desviando e não estava acontecendo isso, e obviamente que os vereadores acabaram tendo que fazer algumas críticas construtivas em cima disso. E a Câmara é cobrada, porque nós somos o para-choque da população. Então nós temos que trabalhar com responsabilidade. E eu entendo e compreendo que é difícil, se você não tem ferramenta, não tem contingente humano o suficiente para isso, é difícil, é complicado. O Mário já sofria com isso,
que tinha 40 policiais a mais do que vocês têm hoje, os senhores têm lá hoje. Então, veja quão difícil. E quero aqui elogiar os policiais nossos de Porto União. Eu conheço os 295 municípios de Santa Catarina. Todos eles eu conheço, e conheço os seus dirigentes, os prefeitos e assim por diante. E sei que cada um, é ser humano, mas aqui os nossos policiais são muito bem preparados, na maioria deles. Existe algum desvio que em qualquer lugar tem. Uma família de 5 tem problema, se imagina uma família com 80, 90, 100. Então, realmente, eu sei que é difícil. E nós queremos ajudar. Nossas críticas que saem aqui são críticas construtivas, jamais destrutivas para denegrir a imagem de alguém ou de alguma pessoa. Porque não é fácil. Eu lembro o sofrimento do Mário para tentar arrumar, que foi o comandante que mais tempo ficou aqui e que deixou um exemplo a ser seguido. É uma pessoa que realmente fez um excelente trabalho, como tantos que aqui passaram, e cada um que vem, obviamente, quer fazer o melhor. E é isso que a comunidade deseja. E também uma pergunta que eu queria fazer ao senhor é com relação às multas de trânsito. Uma parte fica aqui, em Porto União, outra parte vai para o Estado. Qual os números exatos? Eu me lembro que nós aprovamos uma lei aqui, mas vagamente agora não consigo lembrar os valores das porcentagens. E se existe algum incentivo para que os policiais multem do governo? Essa é uma crítica da população. Não sei se é um mito ou se é real isso. Eu nunca soube, nunca perguntei para ninguém, até por ter perguntado para o coronel lá em Florianópolis. Mas acho que a pergunta é oportuna aqui, que nós estamos com a população, porque se realmente existe esse incentivo, da minha parte, eu penso que é um absurdo, porque o policial está lá para corrigir, não para só multar, né? Penso sim. Eu acho que seria mais ou menos nessa questão, nessa teoria, e dizer que São Miguel da Serra e Santa Cruz tem que ter um policiamento dentro da comunidade, porque não é fácil dar uma ocorrência até chegar lá. O bandido está lá em Caçador, que o bandido sabe ser ligeiro. Tem a comunidade avisar, mas infelizmente nós sentimos do governo que essa prática vai ser impossível. Então, pelo menos então, o senhor, que é o nosso comandante, faça um esforço sobrenatural por conta do contingente que o senhor tem, e tente botar mais presença de polícia em São Miguel e Santa Cruz. Porque o que acontece? Quando tem as festas do interior, hoje as famílias não vão mais junto nas festas. Isso para nós é uma tristeza muito grande. Se for só o casal, ou vai a mulher um pouco e volta, e depois vai o marido. Se não fica um filho, e antigamente eu me lembro como era gostoso ver as famílias sentadas, almoçando, tranquilo. Senão não fica tranquilo, estão me roubando, vão me roubar, e pior que roubam mesmo. Agora há pouco recebi a notícia, acabaram de assaltar, eu acho que a Trelien. Faz 2 minutinhos que recebi, a mão armada com escopeta e diabo 4. É não vitória, mas é um problema regional nosso, e acabaram que renderam os funcionários. Então, realmente, a bandidagem está no Brasil inteiro. Nós sabemos que se a comunidade não se envolver, a polícia não vai resolver. Humanamente é impossível. Então, a comunidade tem que se envolver. Se você vê uma coisa errada, você tem que denunciar. Liga no 190 e fala. Eu digo sempre isso. É melhor você pecar pelo excesso do que pela omissão. Essa frase é a mais notória e mais certa do mundo. Então, se você vê um veículo estacionado suspeito, liga para a polícia vai lá averiguar. Se não for nada, está tudo certo. Se for alguma coisa, pode ser que você deixe de consiga coibir ou interferir num assalto, alguma coisa assim. Então, eu acho que a imprensa deveria usar mais isso, até para ajudar a polícia, nesse sentido. Então, parabenizo o senhor ter vindo aí, dizer que essa casa aqui está aberta para diálogo e para nós tentarmos cada vez mais resolver os nossos problemas. Nós temos que ajudar nós, aqui, o nosso município. Cada um tem que cuidar do seu. Nós temos a missão de cuidar de Porto União. Obrigado. Pela ordem, vereador Osmar. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, capitão José Ronaldo. Seu nome, cumprimento o tenente que se faz presente. Vereador Sandro, vereador Cristian, vereador Brasa. Eu só tenho que endossar suas palavras, porque 99 no meu discurso vocês falaram tudo. Mas queria parabenizar o senhor
que mesmo com um efetivo pequeno, que hoje falta, está se fazendo um trabalho que dá para se dizer que é quase perfeito. Não dá para se dizer que é perfeito, que sempre fica alguma coisinha. Mas os casos ocorridos, a gente sabe que quase em sua totalidade são resolvidos e são esclarecidos. Os que não são, ficam na pauta, mas com o decorrer do tempo se traz resultado. E geralmente a população quer que se resolva quase de imediato. E a gente sabe que a justiça não é dessa maneira, tem que se fazer um bom trabalho para resolver e dar resultado, porque hoje se cometer alguma coisa que não seja correto, acabam os senhores mesmo pagando pelo acontecido. Que eu ia citar também dos praças que se encontram fora da cidade, e muitas vezes o efetivo é pequeno. A gente queria saber se pode existir algum meio dessa casa ajudar, ou pedir, ou levar ao conhecimento de alguém, mesmo na esfera do governo, para aumentar o efetivo. E a gente sabe que milagre jamais vai acontecer, de vocês não ter uma viatura perfeita, não ter um efetivo, e a população muitas vezes cobra e não sabe que o trabalho é árduo, e vocês, para dar resultado, precisam de gente e precisam de viatura, principalmente viaturas boas. Queria parabenizar o senhor por estar aqui, sua corporação, pelo trabalho que estão fazendo em Porto União, e como citar os vereadores, que precisar dessa casa, a gente está à disposição no que der para ajudar. Obrigado, senhor. Nós que agradecemos. Vereadora Maria Aurélia Peló. Boa noite, senhor presidente. Boa noite aos demais vereadores. Capitão, meus cumprimentos, agradecendo a sua presença, conseguindo as palavras do Sandro, do vereador Cristo, está na fala deles as nossas falas, sim, do vereador Osmar. Mas eu gostaria que talvez o senhor pudesse nos dar alguns esclarecimentos. Vou fazer um breve comentário acerca das ações da polícia e as ações que têm como resultado a justiça. Há um certo conflito, há um certo desentendimento, precisaria que a justiça fosse mais precisa em algumas ações. Gostaria de algum apanhado nesse sentido. Seria a minha colocação. Obrigada. Alguém mais? Bom, então, Ronaldo, eu até gostaria de perguntar, no caso do senhor aí, sobre a referida arma branca, né, que agora é noticiário no Brasil inteiro, né? Pessoas, além de tirar os pertences aí do povo, estão aí machucando e até matando com faca, facão, etc. Eu gostaria de uma opinião sua, o que a polícia pode ser feito, ou se está faltando leis por parte nossa, ou, lógico, por parte estadual, ou leis federal para resolver esse problema. Que o vereador Sandro e outros vereadores aqui também se pronunciaram sobre policiamento no nosso distrito, tanto em São Miguel da Serra como em Santa Cruz do Timbó. Tá? Então a gente sabe que isso aí é muito importante, mas tem muitos quesitos, às vezes, que impede. Às vezes o quesito pode ser parte comunitária ou parte de efetivo, alguma coisa está impedindo, sim, que o policiamento aí esteja um destacamento fixo nesses dois distritos. Digamos mais, até principalmente, que é um pouco mais distante, né, Santa Cruz do Timbó, já que São Miguel da Serra a distância é menor, mas também aí haveria necessidade, porque dali fica bem próximo às várias comunidades que fazem parte aos referidos distrito. Tá. O senhor também falou ali, tá, sobre educação, tal, educação que, no caso de alguém de casa, pais, os avós, alguém aí que eduque a criança, o jovem. Mas eu digo, né, além da educação de casa,
os professores, tal. Ainda temos que citar muito a parte religiosa, quaisquer que seja, se é o padre, se no caso é o pastor, enfim, todas aquelas religiões aí que fazem o bem. Também eu acredito que também estão colaborando muito pela segurança social, né? Porque a hora que faltar a fé, a hora que faltar que sobrar, no caso, que o povo não respeitar mais as nossas autoridades, os nossos policiais, aí nós estamos todos perdidos, tá? E então eu quero agradecer a sua vinda aqui nessa casa. Como o vereador Sandro também disse, às vezes a gente fala aqui algumas palavras um pouco mais ásperas aí, mas nada é para ofender ou prejudicar qualquer incorporação ou qualquer instituição que trabalha pelo bem. Então, muito obrigado por ter aqui, e esses microfones aqui estão sempre à sua disposição e à disposição aí da Polícia Militar aí do nosso Estado. Muito obrigado. Alguém mais? Então, eu gostaria, caso o senhor puder responder alguma dessas explanações aí feitas pelos vereadores. Então, algumas anotações, né? Em dada oportunidade, eu fui convidado para contribuir em alguns cursos de formação, e depois disso, numa disciplina específica de polícia comunitária. E me disse quem estava me convidando a trabalhar essa disciplina, questionei o que era exatamente, qual era a abordagem da disciplina específica, que era polícia comunitária e sociedade, e a pessoa disse que, além do aporte teórico, técnico, bibliográfico, os livros, enfim, que orientam aquela disciplina, era importante que fizesse uma grande fala durante 8 horas aulas com os presentes. E aquilo me tranquilizou, porque os presentes já devem ter notado que eu tenho uma certa dificuldade de sintetizar. Eu comecei para dizer que ia falar depois e já falei há algum tempo, então peço ao presidente que, se eu me estender demais, o senhor me dê um puxão de orelha, alguém me faça um sinal aqui para que eu não seja inconveniente, não me torne maçante, inoportuno, enfim. Até porque o assunto é um assunto que me interessa, que nos interessa, que é de interesse de todos nós, mas segurança pública, polícia, a razão da polícia em sociedade, o que é a sociedade, a comunidade, o que é a comunidade, qual a importância disso, e a família, que é a base de tudo, isso é ligado à razão de eu ser policial. Então, é por isso que a gente acaba gostando do assunto, e mesmo com tantas, ao longo de uma carreira, eu tenho 23 anos de serviço, então ao longo de uma carreira a gente acaba acumulando em diversas situações, algumas, não vou dizer frustrações, mas algumas quebras de expectativa, mas a gente continua querendo, continua sonhando e tentando um bem melhor, um bem que todos consigam um convívio comunitário estabilizado e longe de violência, né? Então, se eu falar, me perdoe se eu me estender, mas eu vou buscar retornar a cada ponto levantado pelos nossos companheiros aqui, pelos senhores legisladores municipais. Vou falar inicialmente assim, então, do que esse comandante e o tenente Lenz, que é o nosso companheiro de trabalho aí, não é meu braço direito, seria os dois braços, né? Porque quem está com a gente, então, nós temos um comando único. O que eu tenho como ideal, o ponto de vista que eu tenho sobre a razão de estarmos aqui, o tenente Lenz compartilha com a gente, e então temos uma sintonia de comando, e essa sintonia é em prol do crescimento do serviço policial e um reflexo positivo na comunidade. Eu vou começar talvez lá pelo meio, falando de multas e resultado de fiscalização, de atuação ou autuação. Há um reflexo que é natural da presença policial, porque cabe à polícia militar, segundo a Constituição do Brasil, a preservação da ordem pública. Ponto. Polícia ostensiva e preservação da ordem pública. Preservação da ordem pública é um tema assim que dá fala para uma semana de seminário. A ordem pública imaginemos que é um corpo sustentado, é algo sustentado no mínimo por 3 basilares fundamentais: salubridade pública,
tranquilidade pública e segurança pública. Qualquer desses pés, dessas bases que estejam em qualquer momento, em qualquer circunstância, comprometido por qualquer força que seja, ação que seja, é mistério, é dever da Polícia Militar agir. Mesmo naqueles casos onde a competência seja de outro segmento, se esse segmento não estiver presente, a Polícia Militar se depara com o que está errado, com o que está contra a norma, e a Polícia Militar tem a obrigação de agir. Sem ser uma crítica, não é uma crítica, é uma verdade. Eu dou um exemplo do Rio Uruguai, que começa ali onde o Rio Canoas, da minha terra, dos Campos de Lages, ele se encontra com o Rio do Peixe. Ali nasce o Rio Uruguai, né? Então, mas desde o Rio Pelotas, na verdade, ele já é um rio limítrofe de estados, é divisa de Santa Catarina com o Rio Grande. Não é circunscrição de nenhuma das duas polícias militares, o rio, porque o rio pertence para a União. Todo rio limítrofe é da União. Mas a Marinha não consegue, a Capitania dos Portos não consegue fiscalizar. A Polícia Federal também não. A Marinha não faz não consegue, não tem efetivo lá para fazer a parte administrativa, ver se nas áreas de banho o indivíduo com jet ski está fazendo a coisa certa, o indivíduo com a lancha tem habilitação e está fazendo as manobras conforme o código que regula a habilitação permite. Quem age em detrimento dessa conduta errada, mesmo sendo incompetente, teoricamente incompetente para agir, é a Polícia Militar. Ela age fazendo cessar a conduta. Ela diz, olha, o que você está fazendo é ilegal, ainda que administrativamente. Eu não posso te dar uma multa, eu não posso expedir um auto de infração, mas você tem que cessar a tua conduta, eu estou te dando uma ordem legal. Com base no quê? Com base na preservação da ordem pública. A ordem está quebrada, o indivíduo está fazendo manobra, não é cavalo de pau, né? Mas eu não opero jet ski. O indivíduo está dando cavalo de pau de jet ski dentro de uma área de banho, vai machucar alguém? Quem vai tomar providência? A Polícia Militar Ambiental, com o seu barquinho verde camuflado, ele vai chegar, vai dar um puxão de orelha ao cidadão, retire o seu veículo daqui, senão o senhor vai ser autuado aí criminalmente por desobediência, porque é uma ordem legal, além da manobra perigosa que permanece na lei de contravenções. Então, na ausência de qualquer outro ente, vem a Polícia Militar, além de tudo aquilo que nos compete. Essa é a competência residual. Lá mais abaixo, numa situação de caça, dentro daquele leito de rio, nas imediações, é a Polícia Federal. A caça é protegida por lei federal, o Rio Uruguai é federal, mas quem vai lá prender as armas dos caçadores, prender os caçadores e entregar preso para o delegado de Polícia Federal, é o policial militar ambiental, porque ele está ali trabalhando e ele não pode dizer, não, essa não é minha competência. Ele está armado, que é a área federal, não posso fazer nada. Pode e deve. Então a competência da Polícia Militar é muito grande, a gama de atribuição é muito grande. Mas eu entrei falando disso, eu fui dar o exemplo do quanto nós somos atrelados ao cumprimento da lei. Então, há um reflexo, e até eu fico feliz de que tenha havido, espero, eu quero registrar, geralmente eu começo falando por isso, e às vezes fujo de falar disso para não chorar em público, que às vezes eu me emociono e já meio engasgo com as palavras, mas enfim. Eu nasci, e não conto isso para parecer, para vestir uma roupa de simplicidade ou de humildade ou qualquer coisa assim. Mas é fundamentalmente para eu me humanizar. Para que quem está me vendo, ou quem possa ter um conceito ou um preconceito a respeito de mim, da minha própria farda, da autoridade que a gente representa, saber que atrás disso aqui tem um ser humano. Pai de família, filho de família. Eu tenho os meus 2 pés plantados na terra vermelha da linha Cerro Negro, interior de Campo Belo. Então eu vim da terra. Eu sou do tempo que eu usava... Hoje ainda sou meio zarolho, meio vesgo, mas era mais. O meu olho esquerdo era quase dentro do nariz. Então a gente vinha lá do sítio, lá do tanque de ônibus, né, vinha a lotação, vinha até Lages. Aquilo dava uns 60 km de estrada de chão, mais uns 40 de asfalto. Para consultar no médico, lá no oculista, no oftalmologista e tal. Para pegar o óculos para ir endireitando a visão. Mas a minha mãe saía, eu lembro bem que ela enganchava um arame na porta da saída, num grampo de cerca. Ela enganchava ali, e quando ela passava, a gente descia a pé uns 200 metros até chegar na estrada geral, na rodagem, né? Aquela estrada geral, cascalhada e tal, onde passava ônibus. Tinha a casa de um indivíduo que foi agregado nosso, num sítio que a gente tinha, ele acabou comprando a terra, era compadre e tal. E a mãe gritava para a comadre: olha, comadre, eu deixei a porta está fechada, mas se quiser alguma coisa emprestada pode pegar.
A porta estava chaveada, com toda a segurança necessária para aquela época. O que era a segurança necessária? Era um grampo de cerca com arame para os cachorros não empurrar a porta e ir lá na lata de banha, aquela que ficava embaixo da pia com a carne frita, guardada dentro da banha para conservar por 6, 7 meses, ir lá e comer a carne e a banha. Era por isso que estava aquele grampo na porta com aquele arame fechado. Porque lá onde eu cresci, a gente não ouvia falar disso. Já tinha cidade, já tinha televisão, já tinha violência? Claro que já. Mas lá não. Lá tinha algumas valentias em baile e tal, algumas coisas que não eram necessariamente também a melhor coisa. Tiro, faca e tal. Isso acontecia. Nas contendas familiares, contendas passionais. Contendas passionais, enfim, acertos de terra, heranças antigas. Tinha. Esses conflitos sempre houve e sempre vai haver. Isso é do ser humano. Mas a justiça encaminhava. E a polícia disponível naquela época era suficiente. Hoje não. Hoje, quando me entristece também a fala do vereador, quando diz que a nossa família não se sente segura em ir à festa, e que o nosso cidadão tenha muitas vezes a impressão de que tem que pagar por tudo, mas talvez ele vá ter que, para a família ir reunida à festa, não me entendam mal, por favor, mas talvez ela tenha que contratar um caseiro, um conhecido, fulano, o padre, o Piá, o Júlio, o João, não vai na festa hoje, o José, meu nome é José, vou usar o meu nome, então, né? O José não vai na festa, quem sabe se ele quer ficar cuidando quer apartar os perdeiros para mim e ficar cuidando da casa até que a gente volte. Por quê? Porque não é só uma comunidade, não é só uma residência. Além disso, várias comunidades às vezes fazem a festa no mesmo final de semana. Mas não é só uma residência, não é só uma propriedade, são diversas. E ainda que tivéssemos os 130, 140 policiais do efetivo de antigamente, aquela única guarnição estaria em todos os lugares. Mas, a nossa presença, como foi bem observada por um dos nossos colegas vereadores, essa presença incerta que a gente está buscando estabelecer, ela tira o indivíduo delinquente da zona de conforto. A gente está fazendo um atendimento, estamos indo a campo, mas não em dia certo. Hoje de manhã é Santa Cruz, amanhã de manhã é São Miguel, não, volta a Santa Cruz de novo. E assim a gente vai tornando incerta a nossa presença, para que eles não estejam tão à vontade de olhar no relógio, na data e hora e saber, não, hoje eles vão estar lá em São Miguel. Talvez esteja, talvez não. Tanto que já tivemos uma situação desse atendimento de segurança no interior, onde foram apreendidas 5 armas, né, Lês? 5 armas, 5 pessoas, caça. Aquelas pessoas estavam só caçando. Não, eles estavam armados, fortemente armados, é porte ilegal de arma, e estavam para o que der e vier. Podem ter certeza que uma pessoa, naquele quadro, se houver uma alteração de ânimo de um proprietário, alguém insatisfeito com o contexto, poderia sim haver uma tragédia, um fato grave. Então, resultado já dessa prevenção, infelizmente no outro dia tivemos uma situação de desavença na comunidade de Santa Cruz do Timbó. E também, numa tentativa, a princípio numa tentativa de homicídio, a guarnição estava em rondas pelas circunvizinhanças e prendeu de imediato o autor do fato. Naquela outra ocorrência de São Miguel, não tenho vergonha nenhuma de falar e registrar que naquele dia do furto da caminhonete em São Miguel, nós estávamos com pelo menos 5 guarnições na região. Tinha dado um fato em Bituruna, na região, enfim, Cruz Machado, e nós estávamos empenhados, o Tenente Benz estava presente junto com uma equipe de inteligência paisana, tinha a viatura de Canoinhas, tinha a viatura de Calmon, tinha a viatura de Matos Costa e mais uma viatura nossa. Só que o perfil, e aí vem um problema grave para nós, também registrado, o fato de sermos uma fronteira seca. E não obstante, independente da natureza do nosso estado vizinho, nós temos uma metrópole bem pertinho aqui, Curitiba, cidade grande, onde os problemas sociais, esses que eu falei no começo, são muito maiores que os nossos, e que o tipo de delinquentes que é uma metrópole, não Curitiba, eu estou criticando a nossa capital paranaense, a princípio a capital, é a melhor capital do país, se não a melhor, uma das melhores, mas capitais, grandes centros produzem muita delinquência, muitos delinquentes de certa forma capacitados, estudam essas regiões e agem. Então, para estancar isso, muito mais ação de fiscalização seria necessária.
barreiras ininterruptas, coisa que realmente, de momento, é impraticável. E, além disso, o início da fala era para falar, era para registrar, que, via de regra, quando eu falei que estou feliz por ouvir que a comunidade do interior está sentindo como positiva a nossa presença, porque, infelizmente, num primeiro momento, quando a gente retorna aos locais onde a gente, de certa forma, estava ausente, ou mesmo aqui nas nossas áreas centrais, a nossa presença gera problemas pontuais para o indivíduo. A comunidade fica satisfeita pela presença, mas o José Ronaldo, que foi atuado porque estava sem cinto, ele fica indignado. Poxa vida, essa polícia abençoada, em vez de prender bandido, vem me multar. Mas, José Ronaldo Branco, abençoado, você é um cidadão brasileiro, você é habilitado, você conhece o Código de Trânsito brasileiro, por que você estava sem cinto, ambição? Então, quanto mais presença policial, e infelizmente, num primeiro momento, a comunidade acaba sentindo, pode acabar sentindo, poxa vida, foi atuado. Por quê? Porque tem polícia na rua. Fazendo um comparativo, felizmente, embora a gente queira melhorar e tenha que melhorar, mas a gente trabalha com números também. Os nossos números são consideravelmente, eu ia dizer infinitamente, porque isso é muito longe, mas são consideravelmente inferiores ao de União da Vitória, inclusive em proporção, não só em razão de União ser maior do que Porto União. Em proporção, os nossos números são menores. Espero que seja e quero que seja além de questões da nossa própria comunidade, mas a gente sofre com essa interação. Às vezes, gente nossa vai para lá e gente de lá vem para cá para praticar atos que não são praticar crimes e tal, mas eu considero muito reflexo da nossa presença na rua. A gente busca mudar alguns comportamentos que ao longo do tempo foram sendo adotados, a gente buscou mudar, então o nosso efetivo está na rua 24 horas por dia e de forma ininterrupta. 3 guarnições, 4 guarnições, conforme fomos ajustando o efetivo disponível, a gente conseguiu implementar essa resposta à comunidade rural. Então, quando eu falei que eu tenho os 2 pés na terra, lá da linha Cerro Negro, tanque, eu me entristeço demais em saber que pessoas que estão crescendo e vivendo como eu cresci, como eu vivi, não vivem mais aquela vida pura e tranquila que era a vida na colônia, no campo, na fazenda, no sítio, no interior, como a gente vê nesses cenários bucólicos de filme e tal. Então essa realidade, infelizmente, ela foi se quebrando, e aqui é uma área bem crítica em razão dessa fronteira seca e desse corredor. Nós temos rota de gente que vem do Paraguai, que vem da Argentina, que vem da divisa de Mato Grosso e Bolívia, enfim. Aqui acaba sendo... Também tem gente de Santa Catarina que sai, pessoal que mexe com crimes diversos aí, que saem de Santa Catarina para o sentido norte do país, sudeste, enfim, ou para o próprio oeste do estado, usam esse trecho aqui como rota. Tudo isso vem para a nossa... aumenta a importância de nós estarmos na rua. Estando na rua, se o cidadão não estiver de acordo, ele acaba sendo abordado muitas vezes e autuado, e volta a questão da indignação. Então a gente, dentre as nossas atividades, a gente tem buscado e vai buscar muito mais. Parece chover no molhado falar da educação para o trânsito, o indivíduo é habilitado, mas é da condição humana ir relaxando. Então a gente vai buscar cada vez mais também a educação para o trânsito. Só que buscar a educação para o trânsito não autoriza o policial que se deparou com a situação de infração deixar de aplicar a multa. Ele tem que aplicar. Por questão de isonomia, porque se ele aplicou para o seu José Ronaldo, ele tem que aplicar para o seu Clóvis Pérez. Não podemos trabalhar com 2 pesos, 2 medidas sob pena de perder a noção. Hoje eu deixei de multar um, amanhã, daqui a pouco não se faz mais. Então, cumpre-se o que a lei determina. Então, sobre a multa, é isso, a gente tem que cumprir o que está escrito nas leis. Então, patrulha rural, ou esse policiamento no interior, foi ideia nossa, sobrou, debatemos com o Beis o que fazer, tínhamos o clamor da comunidade já latente, surgiu inclusive uma indicação da própria Câmara de Vereadores, e a gente colocou em prática. Até porque eu venho de uma experiência frustrada em Abelardo Luz, que eu queria muito atender os assentamentos, que é uma grande área de assentamentos, e acabei não conseguindo atender. E Abelardo Luz, uma cidade com 20 mil habitantes hoje, trabalha com 2 policiais por dia. Então, ainda hoje não atende
Tem assentamentos em Abelardo de Luz que são 40 quilômetros de estrada de chão, distante do centro da cidade. Assentamento lá com mais de 1.000 pessoas morando, e que a polícia, infelizmente, em razão desse quadro que já foi dito, né, que a escassez não é só nossa, a escassez é para todos. Nós temos lá no oeste a cidade de Iguaçu, por exemplo, que era meu comando, era subordinado ao meu comando, que conta com 6.200. Só um momentinho. Conta com 6.200 pessoas de comunidade indígena, mais 3.000 pessoas ditas, questão de identificação, brancos, né? Então, brancos e índios, quase 9.000 pessoas. Trabalha um policial por dia. Dia sim, dia sim, dia sim e um dia não. Tem 3 policiais lá. Então, Matos Costa seria o nosso quadro mais crítico. Hoje estamos com 6 policiais. Não é o ideal ainda, claro que não. Nós vamos lutar para conseguirmos mudar, mas, de certa forma, o nosso efetivo, num quadro que esteve estagnado durante muito tempo, o Estado tem, não faz parte de minha obrigação e nem do meu modo de proceder, mas por uma questão de justiça, inclusive, o Estado tem buscado a reposição, sim, de efetivo. Então, tem acontecido, só que o número de pessoas nossas que vão para a reserva é muito grande. Nós recebemos aqui, até o momento, depois que eu cheguei, literalmente de graça, nós recebemos 5 policiais. Só que nesse tempo que eu estou aqui, nós tivemos 3 idas para a reserva, temos mais 2 acontecendo, mandamos 2, destacamos 2 policiais para a reposição de efetivo em Matos Costa, em razão da reserva de 3 policiais lá no agrupamento. E, além disso, temos aí um número considerável de pessoas para passar para a reserva remunerada. Então, o número que a gente recebeu a mais, na verdade, ainda não é a mais. Nós estamos trabalhando com o efetivo que tinha antes, só que aquele efetivo que era mais distribuído em policiamento ostensivo, a gente está intercalando o ostensivo com esse patrulhamento nas áreas rurais. Sobre os interessados e que fizeram o concurso, é verdade plena, o indivíduo se inscreveu para fazer o concurso, conforme a situação, até com o mérito intelectual ele conseguiria escolher o retorno, não conseguiu, ou muitas vezes escreveu no edital para tal cidade, é lá que ele vai trabalhar. É luta nossa, claro que é, para gradativamente a gente ir conseguindo, porque eu tenho o seguinte entendimento, que tirar 2 policiais de caçador não vai machucar tanto o batalhão de caçador. Tirar 2 de curitibanos também não. 2 lá de Otacílio Costa, tem 4, Caçador tem uns 15, mas enfim, dá exemplo dessas 3 cidades. Tirar 2 de cada cidade não faz tanto mal a essas cidades, assim como eu cedi 2 para Matos Costa. Só que trazer 6 para cá há um reflexo positivo. Então a gente vai trabalhar para isso. E o nosso comando geral da Polícia Militar, por ser daqui, eu considero que provavelmente, dentro do que é lícito, dentro do que é legal, dentro do que é moralmente aceito, ele vai se empenhar para agilizar esses trâmites, na medida, inclusive, que a gente for formando mais gente, a gente for formando mais efetivo. Eu já vi um sinal positivo no final da escola anterior, onde ele sinalizou para que fosse manifestado os policiais que estão servindo em outras cidades, para que se identificassem, para conseguirem voltar para casa. Então, eu creio que ao longo de algum tempo, a gente consiga, assim, ir acrescentando mais efetivo para nós aqui. Temos, para esse aumento de efetivo, criar aqui um PPT, que é aquele policiamento tático, que os policiais que andam com farda camuflada, uma farda diferenciada para atendimentos de ações diversas, inclusive, quem sabe, para essas ações no interior. Temos foi sinalizado numa outra oportunidade a vinda de uma van para transporte de efetivo e para policiamento, para uma base comunitária, para ações tanto de fiscalização quanto de aproximação para a comunidade. Temos a intenção e já alguns encaminhamentos para a criação de um canil, para a busca de pessoas na mata, para ações de educação nas escolas, para relações públicas, para a PROERD e para também busca policial nas situações de crime. Temos a intenção de mobilizar, dependemos de aumento efetivo, uma ROCAM, que é uma ronda ostensiva para o apoio de motocicleta, também para tornar mais efetiva e para que a gente consiga entrar com mais facilidade e mobilidade em uma série de locais que são estratégicos para que a gente trabalhe tanto na prevenção quanto na repressão a crimes acontecidos.
A situação de aluno guia, com o passar do tempo, ela acabou sendo carente de revisão do projeto para ser implementada. No momento não dispomos de efetivo para tanto, temos nosso efetivo empenhado no ProERD e temos eu faço questão, particularmente faço questão de levar avante. Temos então um projeto, uma ideia, e vamos colocar em prática, trabalhar com palestras, principalmente voltadas aos nossos adolescentes, pré-adolescentes e adolescentes, aí, até o que era até pouco tempo a 8ª série e o nível médio, tratarmos de questões diversas. Né? Consegue, foi falado do Consegue, infelizmente, no momento, o Consegue e o Consegue Mirim de São Miguel estão em stand-by, existem, mas estão na geladeira. Por que estão? Assim como aqueles que nós tínhamos no Santa Rosa, tínhamos no São Pedro, Sking, a falta de engajamento da comunidade reflete na extinção do Consegue. O Conselho Comunitário de Segurança ele só existe se existir comunidade. Nós estamos experimentando nas grandes cidades, e a nossa cidade está ficando grande, nós vamos passar a experimentar essa realidade aqui, fatos como, por exemplo, eu vi isso em Criciúma e Chapecó. Encostou um caminhão de mudança em uma determinada casa e foi furtada toda a mudança da casa. Ouvindo o vizinho a respeito, ele disse: olha, eu mal conheci esse cidadão, nunca me chamou para tomar um chimarrão, nunca tomei um chimarrão com ele, eu achei que estava de mudança. Inclusive falei com a minha esposa: olha, veio aí, morou quase um ano aí e já se mudou, não sabemos nem o nome. Na verdade, o indivíduo não se mudou, ele estava de férias e a casa dele teve todo o mobiliário furtado ao natural. Por quê? Falta total de espírito comunitário. Então, nós vivemos nesse nosso ritmo de vida, na busca do capital, na busca do sustento da nossa família. Não estou dizendo que isso é um pecado, não estou criticando o nosso modelo de vida. O homem lá da casa tem que trabalhar, a mulher lá da casa tem que trabalhar também. Mas quem é que está criando os filhos? Né? Enfim, a velocidade, o modelo da nossa vida é tal que o espírito comunitário acaba se perdendo, se tornando ausente. Então, o Conselho Comunitário de Segurança precisa de comunidade. Não a comunidade só aquela que tem um líder e mais um grupo lá, que arregaça suas mangas ali umas 2 semanas antes da festa da comunidade, correm atrás, e fazem a carneação, ou compram a carne, enfim, e organizam o churrasco e dá aquela festa bonita, mas só na festa, e pronto. Comunidade é comunidade o dia inteiro, a vida inteira, o ano inteiro. Então precisamos de comunidade. Houve uma reunião no ano passado para formar um novo conselho de comunidade no distrito de São Miguel, e não deu quórum. Não tivemos novas pessoas suficientes para compor um novo conselho. O Conselho Mirim era capitaneado aí pela senhora Shirley. Ela se disse cansada e pediu um tempo para descansar, e o projeto está em stand-by, porque não encontrei alguém na comunidade. Inclusive já tratei já destinei um policial dos nossos para tratar especificamente desse assunto, e ele está desenhando um projeto de reestruturação dos CONSEGs. Só que a gente vai apresentar esse projeto a cada comunidade. Se a comunidade não se engajar, não vestir a camisa, perde a graça e perde o sentido e a função e a finalidade. Se reunirem às quintas-feiras ou às terças-feiras, o dia que for definido, meia dúzia de pessoas, ou às vezes meia dúzia de 3 pessoas, para debater um assunto que é de interesse de todos, mas que todos nós estamos ocupados demais com as nossas vidas. A gente acaba não tendo tempo para cuidar. Muitas vezes não temos tempo para cuidar nem da nossa vida. Tinha um médico para ir atrás que estava com a dor em alguma parte do corpo, mas não tirou tempo, não conseguimos. No nosso modelo de vida, todos nós acabamos não conseguindo tempo. Então, essas coisas vão tornando difíceis alguns projetos que são fundamentais. Eu acredito, sou professor de disciplina na área de polícia comunitária, na formação dos nossos policiais, ministro a mesma disciplina nos cursos de formação de promotores de polícia comunitária,
Mas nós precisamos que a comunidade... Então, só um momentinho. Por favor, 4 minutos para concluir, se possível. Consigo. Precisamos que a comunidade vista a camisa. Vista a camisa também nisso. Poxa vida, mas o capitão veio até aqui e está jogando de volta para nós a responsabilidade o problema que ele tem que resolver. Não, eu vou continuar, prometo para todos aqui, para quem mais tiver acesso ao que eu estou dizendo, que eu vou continuar, o meu efetivo, o nosso efetivo, o efetivo de vocês, que a Polícia Militar trabalha por todos nós, vamos continuar 24 horas por dia, todos os dias. Com todo respeito aos demais, seja quais forem os segmentos públicos, mas é um dos poucos, e 24 horas por dia, ainda com a dificuldade que nós vamos tentar sanar essa dificuldade que temos do 190, em razão de você liga, daí tem que fazer a seleção, isso é o contexto da cidade de Gêmeas, né? Então, se uma das duas tivesse adotado a outra, a gente pertenceria só a um Estado, não precisaria de gerar estatística, ter controle de ocorrência e tal, a gente poderia ter uma central única de emergência. Hoje, como está, a gente já pensou, já debateu sobre uma central única, mas não dá porque vai ter que ramificar essa geração. E os sistemas, eles trabalham na geração e não no empenho da ocorrência. Mas então, a gente vai continuar lutando. Só que precisamos que a comunidade acredite, entenda a nossa razão de ser e que muitas vezes a gente vai cercear a liberdade do cidadão. Muitas vezes o cidadão vai estar na rua com o seu carro, o cidadão de bem, né? Eu sou um cidadão de bem. Ele vai ser convidado a descer do seu carro, ele vai ter uma arma apontada para ele, mas o policial vai estar usando a técnica policial. O carro dele vai ser revistado, porque se não revistar o carro dele não tem como achar droga no porta-malas, não tem como saber. O cidadão de bem, ele não tem uma identidade trazida à fronte, sou um cidadão de bem. O cidadão de bem, ele só se torna um cidadão de bem a partir do momento que é fiscalizado e aferido todos os seus dados num sistema específico, se ele não tem passagem, se ele não... Enfim, precisamos fazer isso. A Polícia Militar precisa, pelo bem de todos, abordar o cidadão. Então, a abordagem policial acontece e a tendência é que aconteça cada vez mais. E muitas vezes dessa abordagem vem as reclamações. Como, por exemplo, um expediente que eu recebi falando da situação dos nossos motociclistas que trabalham no frete, né, das placas vermelhas e tal. Isso é uma situação que é legal. A lei estabeleceu que seja assim. E é uma situação simples de ser resolvida. É pedir a alteração da placa, identificar a motocicleta como tal e passar a perceber o seu lucro do seu trabalho de maneira legalizada. Por quê? Porque, do contrário, vai estar contra a norma e tem quem esteja legalizado que denuncia. Tem gente que não está legalizado e quer que a gente seja tolerante. Já foi lá no início, quando se passou a fiscalizar, foi estabelecido um prazo, já isso no ano passado. Então, o nosso legislador, o nosso representante legal lá em cima, lá em Brasília, escreveu uma resolução, uma normativa que regula isso. E cabe a nós fiscalizarmos. E para efeito de registro, ao longo desse período, de janeiro até agora, tivemos 4 casos. Interessados, comunidade. Não existe incentivo nenhum do Estado, jamais seria imoral, antiético. Não existe incentivo do Estado para que o policial monte. Nem financeiro e nem cobrança. O que o policial tem que fazer é cumprir a lei. O que a gente cobra do policial é que ele cumpra a lei e seja igualitário para todos, seja quem for. Se esvaiu o tempo, presidente, eu permaneço à disposição, tanto dessa casa com o segundo momento, quanto de quem quer que seja dos senhores, da comunidade, enfim. A Polícia Militar é um órgão público que está com as portas abertas 24 horas por dia, e seja quem for que seja de serviço lá, está apto a prestar esclarecimentos, a prestar informação e atender o povo da melhor forma possível, como a cortesia exige, não precisa ser só uma obrigação. A cortesia exige que todos nos tratemos com respeito e respeitemos os direitos, liberdades, a dignidade da pessoa humana que é intrínseca a todos nós. Muito obrigado. O vereador Osmar, por favor, pode fazer a sua pergunta. Comandante, eu só queria lhe fazer uma perguntazinha referente a esse pessoal dos mototáxis. Existe no regulamento que diz que para colocar a placa vermelha tem que fazer um cursinho.
E que o que a gente está sabendo que em Porto União não tem, só tem União da Vitória esse curso, não tenho bem esclarecimento sobre isso. Boa noite, vou só para ficar mais fácil para todos ouçam. Funciona da seguinte forma, vereador. Não existe necessidade de se fazer o curso para se transformar a motocicleta da placa cinza para a placa vermelha, que é o que a resolução exige. Tá? Se o senhor comparecer com o seu carro lá no Detran e disser assim, eu quero passar ele para carga, é possível. Tanto que nós recebemos lá um ofício solicitando esclarecimento de quantas notificações dessa espécie foram feitas. Aí eu mesmo fiz o levantamento, foram 4 casos de janeiro para cá, tá? E um deles me chamou a atenção. Ele foi notificado num dia, 2 dias depois ele foi lá no Detran e fez a alteração para a placa vermelha. Talvez o que aconteça é o seguinte: quando o cidadão vai lá e passa o veículo dele para aluguel e carga, ou seja, para a placa vermelha, ele perde o direito de andar com o passageiro lá atrás. Então talvez algumas pessoas tenham pensado o seguinte: não, mas daí eu vou ter que usar minha moto só para trabalhar, ao invés de ir para transportar carga também. Então não precisa. É possível que ele faça essa alteração. Tá? E uma segunda explicação do ofício que nós recebemos era porque que alguns são fiscalizados e a placa vermelha é exigida de alguns e de outros não. É porque, na mesma resolução que diz lá que tem que ter a placa vermelha, diz: o senhor imagina o seguinte exemplo. Não conheço, então vou falar. O supermercado Glória. Tá? O proprietário do supermercado Glória. Ele tem uma motocicleta que ele usa para entregar a mercadoria que o cidadão lá compra. Como é um veículo exclusivo para esse fim, ele não ofere lucro pela entrega de mercadoria, ou seja, ele não é que nem o motofrete que ganha para isso, aí ele pode andar com a placa cinza. O cidadão que ofere lucro com a atividade é o veículo de aluguel, então ele precisa da placa vermelha. Tá? Mas eu não sei também de onde veio esse argumento de que não, tem que fazer um curso para daí ter direito à placa. Não tem. Entrando não cobra. Não. Menos a informação que eu consegui levantar é essa. Tanto que um cidadão aí que rodava com a placa cinza, 2, 3 dias depois ele conseguiu fazer a alteração. Obrigado, presidente. Cristiano, mais uma pergunta. Quero aproveitar que tinha anotado, acabei esquecendo. Capitão, ano passado, a convite do Coronel Mário, eu estive no município de Canoinhas, junto com o vice-prefeito Salvati, e lá havia sido implantado um trabalho com câmeras de segurança e a central de monitoramento ficava lá no batalhão da PM, e a gente achou muito interessante, porque ali em tempo real você acompanha o que está acontecendo em vários pontos da cidade, inclusive com cenas fortes de vandalismo, de brigas, e a polícia em tempo real ali acompanhando conseguiu prender os delinquentes. E aí foi feito um pedido aqui para o município de Porto União, se não me engano eram 10 câmeras e estavam se analisando alguns pontos. Eu queria saber se isso andou, que pé que está esse projeto, porque se colocar câmeras de segurança no centro da cidade, em alguns pontos, já vai inibir bastante, principalmente os roubos que vem acontecendo, como o vereador Santos falou, na Trebien, e nós sabemos que nossos comerciantes estão apavorados, porque nós não estamos acostumados com esse vandalismo e bandidagem e roubos que vem acontecendo com frequência. As câmeras de segurança são 10, me parece, seria uma ótima maneira de combater e de dar mais segurança, principalmente para o comércio aqui na área central. Fique à vontade, capitão, para a resposta. Bem, na verdade esse projeto é o projeto BenTV, ele tem uma mistura de parcerias, né? Mistura de parcerias aí da iniciativa do Estado, da Secretaria Nacional de Segurança Pública, com uma cooperação fundamental, eu diria, fundamental porque na base o pontapé inicial demanda o investimento da municipalidade, então é fundamental do município. Então a participação do município, do Estado e da União. Eu venho como eu falei anteriormente, eu venho da região oeste, comandava Abelardo Lúcio, e posso dizer que arregacei as mangas para a consecução desse projeto. Na época isso tinha virado, no bom sentido, uma febre no Estado, e conseguimos trazer para lá e está na mesma situação que aqui. Então, o que aconteceu na verdade? Isso é importante que a gente torne público. É
importante que a gente torne público, porque estamos vinculados à lei, né? Então nós temos uma lei publicada nos anos 90, que é uma lei fundamental para a seriedade dos negócios públicos, que é a lei de licitações. E foi conduzida uma licitação para a parte de instalação dessas câmeras. Nós estamos com todo o material colocado lá onde será, na nossa central, lançar onde será a central de rede de monitoramento. E esse material está lá carente de instalação. Falta essa teia de instalação que vai ligar as câmeras colocadas na área central com o monitoramento remoto lá na nossa central e com aquele link que vai ficar disponível às delegacias de polícia civil. O que houve? São processos licitatórios apartados. Licita poste, licita televisão, licita câmera, licita fibra ótica. E ocorre que... Um minuto para concluir. Ocorre que houve problema na licitação, afeta a fibra ótica e consistindo no seguinte: uma determinada empresa ganhou e em vias de encaminhar a instalação, uma outra empresa entrou embargando, digamos assim, legalmente, judicialmente o processo, e isso está na Justiça para análise. Então está nas mãos do nosso Tribunal de Justiça do Estado para a deliberação se é válido aquele processo inicial ou se teremos que fazer uma nova licitação. Em razão disso, está parado aqui, está parado em Abelardo Luz. Desconheço outras cidades, mas creio que numa série de outras cidades que estavam, no bom sentido, no mesmo bojo, no mesmo pacote de licitação. Capitão José Ronaldo, nós aqui agradecemos muito a sua presença. O senhor fique à vontade de acompanhar aqui junto à mesa, de acompanhar junto às pessoas ali. Só que a gente quer que o senhor fique à vontade, pode acompanhar a nossa sessão, ou se sempre tem aqueles outros problemas também, caso tenha que se ausentar também. O senhor já deu uma aula aqui para nós, nós somos gratos. Então mais 2 minutinhos que o senhor precisa, né? Bem, na verdade, porque eu deixei dois assuntos aqui bem importantes, e até em consideração a nossa vereadora aqui, temos que... ações de polícia e justiça, eu não tenho melindre nenhum, não tenho problema nenhum de falar sobre essas questões em relação à justiça. A Polícia Militar faz a sua parte muito bem, o Ministério Público faz a sua parte muito bem, a Polícia Civil faz a sua parte muito bem também, e a Justiça também. O problema é o contexto, é a costura legal que une esses segmentos. Então, somos um sistema de segurança pública e a polícia faz de uma forma, encaminha, é cartorizado, a justiça julga, contudo, ao direito de defesa, e conforme o nosso direito está estabelecido, o advogado fundamenta, dentro do exercício da sua profissão como profissional liberal, ele fundamenta, busca lacunas na legislação que foi seguida por homens, bem intencionados, na maioria das vezes, ou não cabe a mim esse julgamento nesse momento, por uma questão de respeito ao nosso legislador federal, mas usa-se dessas lacunas, eventualmente que restam, para que se construa o quadro que a gente tem, que é complicado. Tem muita gente, mas tem muita gente presa, isso que é triste. Por isso que eu volto lá no início, do quadro social. A polícia está prendendo gente demais, tem muita gente que está solta e deveria estar presa, e quase que todos, eu posso dizer todos os complexos penitenciários estão lotados. Então, a gente tem que mudar o social, senão a gente vai encher de cadeia e vamos ficar todo mundo preso. Por último, faltam 19 segundos, faca, arma branca, quem quiser pesquisa, tem fórum por aí afora, blog por aí afora, há mais de 15 anos de gente protestando, contestando, por que a polícia militar prendeu a arma do indivíduo, tirou o seu sagrado direito de portar a sua arma branca fora de casa. 30 segundos, presidente, por gentileza. O indivíduo que está no bar, o indivíduo que está no campo de futebol, mesmo o indivíduo que está no carro, nós aqui, quem tiver uma faquinha no porta-luvas ou na lateral da porta, na sua condição humana, na explosão de estresse, do indivíduo que bateu no seu carro sem o senhor ter culpa e tal, talvez o senhor, na descida, e o cara é meio grande, ou o cara está alterado, o senhor vai lançar a mão dessa faca e usá-la como uma arma. É por isso que a Polícia Militar sempre tirou, sempre recolheu, sempre prendeu, e hoje em dia faz o termo circunstanciado pelo porte de arma branca, mesmo tendo uma corrente gigantesca de doutrina dizendo que não, a faca é um utensílio doméstico. Só que aquele indivíduo que está no bar ou que está em qualquer lugar com a faca na cintura, ele não está pensando em cortar cebola,
ele não está pensando em descascar laranja, ele não quer cortar uma maçã. Ele estava querendo usá-la como arma, e essa arma vai ceifar a vida de muita, já ceifou a vida de muita gente, inclusive desse médico que Deus deu um bom lugar a ele, mas que não foi o único. Então, uma faca é algo sério. É algo sério, sim. É a arma branca, e para nós sempre foi. A gente continua fazendo o termo circunstanciado pelo porte ilegal de arma branca. O advogado vai, com certeza, conseguir derrubar a justiça e tal, mas o resgate da ordem pública quebrada já aconteceu. Então, a polícia tem que fazer para preservar a ordem pública. Esse indivíduo não vai querer ficar andando de faca para depois ter que pegar advogado, enfim. Então, a polícia militar faz. Só que, para isso, precisamos abordar, precisamos tirar o cidadão da zona de conforto, e isso acaba incomodando muita gente. Mas a gente faz e busca fazer o tempo todo. Gente, precisaria de mais tempo, me perdoe se eu me excedi, falo de novo, pedindo desculpa aos presentes. A Polícia Militar está à disposição 24 horas por dia. Não deixem de acreditar na Polícia Militar. Não deixem de acreditar no bem, na bondade do ser humano. Mas adotemos condutas de prevenção, de mudança de comportamento, identificamos no nosso comércio, nos nossos amigos, comportamentos que possam expô-los a risco de crime, e ajudemos uns aos outros a se prevenir. E a polícia permanece 24 horas à disposição, 190, ou presencialmente, quem precisar da gente está lá. Muito obrigado. Nós que agradecemos ao capitão José Ronaldo.